Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Lória, sou professora de Química. Hoje a gente vai falar sobre balanceamento de oxirredução, que é um balanceamento especificamente para reações que ocorrem entre compostos que há troca de elétrons. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de acionar o sininho para você não perder as novidades e deixar o seu like aqui no vídeo, ok? Compartilhe, comente, fique à vontade. Mas vamos lá, vamos começar então. Então, o balanceamento de oxirredução é uma continuidade do número de NOx, que foi um vídeo que eu fiz antes desse, anterior a esse. Então, vou deixar o card aqui para vocês consultarem, caso vocês queiram ir lá assistir. Então, o número de NOx, na verdade, é o princípio do balanceamento de oxirredução. A gente primeiro verifica quem perde e quem ganha elétron dentro de uma reação química e, partindo dessa informação, nós primeiros organizamos a quantidade de elétrons que entraram na reação e saíram da reação, para depois fazer o balanceamento tradicional, que é o por tentativa, que todo mundo sabe e até gosta bastante, tá bom? Então acompanha aqui comigo. Então, para começar, eu tenho aqui o balanceamento de oxirredução e eu trago para vocês alguns passos desse balanceamento. O que você tem que fazer para você fazer o balanceamento? Primeiro passo é calcular o número de NOx de todos os elementos envolvidos na reação. Eu trouxe uma reação aqui de modelo e já fiz o cálculo de número de NOx. Dúvida no cálculo de número de NOx? Vídeo anterior no card, ok? Então, como que você faz? Verifica quem são os fixos, faz as contas deles e coloca aqui o número de NOx. Em cima, eu coloquei em cima para vocês enxergarem que é o número de NOx dele. O segundo passo é identificar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. E aí você vai verificar literalmente quem mudou. Então, a gente teve o enxofre aqui que foi de -2 para +6, certo? E a gente teve aqui, ó, o bromo, que foi de 0 para -1. Você viu que mudou, né? O número de NOx deles sofreram alterações, comparando os reagentes com os produtos. E essa é a ideia mesmo. E aí, o terceiro passo, você vai fazer o quê? O delta NOx. O enxofre, vou dar como exemplo aqui, ele tem -2, certo? Inicialmente. No final da reação, ele vai para +6. O delta NOx é o cálculo do maior menos o menor. O maior seria o +6, porque a gente pensa numericamente mesmo. Então, +6 menos -2. Isso aqui dá um valor de +8. Então, a variação de NOx do enxofre é de 8 elétrons, certo? Esse é o ponto. Então, você fez esse cálculo de variação. No caso do bromo, ele vai de 0 para -1. Então, vai ser maior, que é 0, menos -1, que é igual a +1. Então, ele teve uma variação de +1. Porém, aqui no bromo, você tem que se atentar a um detalhe. Aqui você tem 2 elementos químicos bromos, tá vendo? E aqui você tem 1. Então, o bromo não foi um bromo que ganhou um elétron. Foram esses 2 bromos que ganharam esse elétron. Você tem 2 elementos bromos, os elementos não se perdem. Então, você precisa considerar esse número 2 e multiplicar isso por 2. Que vai te dar uma variação de 2 elétrons. Sabendo essa variação, a gente já pode ir para o passo 4. Na verdade, antes da gente ir para o passo 4, vamos fazer uma coisa aqui bem interessante, que acontece agora. Agora, antes de mais nada, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar a quantidade de elétron trocada na reação, antes de mais nada.
Então, eu vou pegar quanto de elétrons saiu de um composto e vou adicionar naquele que entrou. Então, para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou fixar um número de coeficiente estequiométrico neles. Eu vou fixar. Esse número não vai sofrer mais mudança. Como que eu faço isso? Com a quantidade de elétrons trocada, tá? Então, olha só. Aqui o enxofre, ele perdeu, né? Perdeu 8 elétrons. Se ele perdeu 8 elétrons, ele oxidou, né? Então, esse aqui reduziu. Então, ele oxidou em 8 elétrons. Esse número 8 vai ser o número que eu vou colocar como coeficiente estequiométrico para o BR, tá? Agora, qual BR? Eu vou olhar para esses dois compostos aqui, ó, BR2 e o HBr, e vou fixar em um deles. Eu sempre escolho o mais simples, de preferência, tá bom? Então, eu vou considerar aqui o BR2. Aqui no BR2, eu vou fixar o coeficiente estequiométrico de 8. Porque são 8 elétrons que aconteceu a troca aqui. E aí, no caso do enxofre, eu vou usar o H2S, que também é o mais simples. E vou fixar aqui no H2S o 2. Certo? Então, olha o que eu fiz. Eu vou fixar. Eu vou mostrar agora como que vai ficar. Aqui vai ser 2. Peraí. E aqui vai ser 8. Eu fixei o coeficiente estequiométrico. Quando eu faço essa fixação de coeficiente estequiométrico, eu não vou mais alterar. E agora eu faço o balanceamento seguindo a regra do macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Seguindo essa regra, eu vou fazer o balanceamento dessa reação. Considerando que esse 2 e esse 8 não mude mais, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com os metais, eu não tenho metal nessa reação, então eu vou para a metal. A metal eu tenho o BR e o enxofre. Eu vou começar com o BR, tá bom? 8 vezes 2, 16. Então, como aqui eu tenho um só, 16. Aí o enxofre, 2 vezes 1, né, 2, e aqui também vai ter que ser 2. Agora, eu não tenho carbono e hidrogênio. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, esses aqui são os hidrogênios, dá 6. Desse lado eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 16 dá 20. Certo? Então, qual número eu tenho que pôr aqui para completar 20? Se eu já tenho 4 aqui desse lado, ó. Certo? Então, aqui eu tenho que pôr 8. Não é isso? Deve ser 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. Perfeito? Tecnicamente, ó, já tá balanceada a reação. Vamos só verificar a quantidade de oxigênio. E o oxigênio a gente normalmente verifica mesmo, a gente não faz o balanceamento dele, a não ser que você tenha a substância simples do oxigênio, o O2, tá? Então, vamos lá. 8 vezes 2, ó, aqui vai ser 8 vezes 1, né? Então, o oxigênio aqui desse lado tem 8, e aqui desse lado 2 vezes 4, 8. É isso mesmo. Então, tá balanceada a equação. Então, vocês entenderam qual é o passo? Faço o número de inox. Fiz todos os números de inox, eu vou verificar quem oxidou e quem reduziu. Verifiquei quem oxidou e quem reduziu, beleza. Eu vou igualar agora a quantidade de perda e ganho de elétrons. Como que eu faço isso? Com o delta NOx de cada um que sofreu a redução e a oxidação. Eu fiz o delta NOx, aquele delta vai ser o coeficiente estequiométrico do outro. Então, por exemplo, o enxofre, no caso aqui, ó, só para vocês se lembrarem, o enxofre, no caso aqui, ele teve uma perda de 8 elétrons. Esse número 8 elétrons
foi o coeficiente estequiométrico do bromo, que foi quem ganhou o elétron, entende? E aí acontece o contrário, o bromo, que teve um ganho de 2 elétrons, esse número 2 foi o coeficiente estequiométrico do enxofre. Percebe uma coisa, toda essa reação química aqui, ela pode ser dividida por 2, tá? Eu faço assim porque é mais fácil, mas você pode também fazer com 1. Então, se eu dividir ela toda por 2 aqui, eu ainda vou ter ela balanceada, que aí seria os coeficientes estequiométricos de... Vamos por aqui para vocês verem. Porque todos eles são múltiplos de 2, né? Então, se eu dividir todos os coeficientes estequiométricos por 2, eu vou ter 1, 4, 4, 1 e 8. E vai dar certo também, tá? Então, se o exercício pede para você, o que é muito comum, quais são os menores coeficientes estequiométricos inteiros, você tem que fazer essa divisão, ok? Agora, vamos fazer mais alguns para vocês aquecerem. Fui pro lado errado, ok? Esse aqui, ó, é um balanceamento. A gente vai fazer seguindo os passos de balanceamento pra gente aprender. Então, esse carbono aqui é 0, porque é uma substância simples. Aqui eu tenho mais um X e menos 2, tenho que fazer a conta. Aqui eu tenho X e menos 2. Aqui eu tenho X e menos 2. Aqui eu tenho mais 1 e menos 2. Coloquei todos os NOx fixos, tá? Porque o oxigênio é fixo, o hidrogênio é fixo. E a substância simples é fixa. Então, agora eu vou fazer o NOx de cada um deles. Eu vou fazer aqui separado aqui no canto, para eu não fazer bagunça aqui na minha reação. HNO3, menos 2, X e mais 1. Então, vai ser mais 1 vezes 1, mais X, menos 2 vezes 3, menos 6, igual a 0. Então, X menos 5 igual a 0, X igual a mais 5, certo? Achei aqui o NOx do nitrogênio. Aí do carbono, CO2, menos 2 e X. X, 2 vezes 2, menos 4, igual a 0. Então, X igual a mais 4, certo? E aí o NO2, menos 2, X. Então, X menos 2 vezes 2, menos 4, igual a 0. Então, X mais 4. Tô achando aqui os NOx que eu não sei, tá? E acabou. Aí, agora eu venho aqui e coloco os NOx que eu já sei, né? Que eu já descobri. Então, do NO3 é mais 5, certo? Mais 4 e mais 4. Agora, eu vou ver quem mudou. Quem mudou foi o nitrogênio e o carbono, certo? Vamos ver como que isso aconteceu. O carbono foi de 0 para mais 4, bem retinho. O nitrogênio foi de mais 5 para mais 4. Certo? Então, vamos lá. O carbono foi de 0 para 4. Eu fazendo o delta dele, vai ser maior menos o menor, que vai ser 4 menos 0, certo? Que vai dar aqui 4 elétrons que ele perdeu, porque ele ficou positivo. Então, ele sofreu uma oxidação, certo? E aí, o nitrogênio, que foi de mais 5 para mais 4,
Teve uma variação de 1 aqui, então, porque é o maior menos o menor. 5 menos 4 dá 1 elétron, que ele ganhou. Então, ele reduziu. Certo? E agora eu vou fixar o número de NOx. Essa minha variação aqui, ó, vai ser fixa em algum deles, certo? Então, eu vou pegar as substâncias mais simples, eu vou usar aqui o NO2, e aqui eu vou usar o carbono, e vou fazer essa troca aqui. Aqui a variação é de 1 elétron, então aqui vai ser 1. Aqui a variação é de 4, então aqui vai ser 4, certo? Agora eu vou fixar aqui o número de NOx deles. Fixei o número de NOx aqui, eu vou passar limpo aqui, pra gente acabar. Eu gosto de fazer isso, gente, porque eu acho que fica limpa a reação, sabe? Ela tá muito poluída com aqueles números de NOx. É um toque meu. Não precisa fazer isso, se você não quiser. E aí, vamos lá. Eu vou deixar fixo esse número de NOx e vou seguir a regra do macho. Então, primeiro os metais, não tem metais, e os ametais, que no caso aqui é o nitrogênio. Então, eu tenho 4 nitrogênio aqui eu vou pôr 4, para eu completar 4 aqui. E aí, depois é o carbono, que ó, eu tenho carbono 1, carbono 1, carbono, certo? E aí, o hidrogênio, 4 hidrogênio aqui, 4 hidrogênio aqui. E o oxigênio a gente confere, né? Então, 4 vezes 3 são 12 oxigênios. E aqui eu tenho oxigênio 2 mais 8 mais 2, que dá um total de 12 também, certo? Então, tá ok. Esse aqui é o balanceamento dessa reação química. Muito difícil? Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Esse aqui é uma outra reação, ela é um pouco mais complexa. Então, a gente vai primeiro fazer aquilo que a gente sempre faz, certo? Colocar os fixos. Olha, isso aqui é um peróxido, ó. Então, o NOx do oxigênio é menos 1. Tem que se lembrar disso. Aí eu não sei o bismuto. Aqui esse bismuto eu sei, ó. Ó uma ligação iônica aqui. Tá vendo? Então aqui é mais 3. Prestar muita atenção nisso, hein? Esse enxofre eu não sei, esse enxofre eu não sei. Mas a SO4 deve ser o mesmo. Se eu fizer um, eu vou saber todos os outros. E aí falta, vamos fazer ele aqui do lado, NaBiO3. Então, menos 2 e mais 1 e X. Então, mais 1 mais X menos 6 igual a 0. Então, X menos 5 igual a 0. X mais 5. Certo? Bismuto mais 5. Aí, agora, o H2SO4. Menos 2 mais 1, X. Mais 1 vezes 2, aqui, né? Dá mais 2, mais X, vezes 2 vezes 4, menos 8, igual a 0. Então, X menos 6 igual a 0. X mais 6. Então, olha, perceba o seguinte. Então, olha, perceba o seguinte. Aqui é mais 5. Aqui é mais 6. Percebe que isso aqui é um SO4? Aqui também é um SO4, então aqui também vai ser mais 6. E aqui também vai ser mais 6.
Você pode conferir se isso tá certo, tá? Mas é isso. Então, você não precisa fazer necessariamente de todos. Se você tiver essa sacada, né? E agora vamos ver quem que variou. Quem que variou foi o bismuto, que passou de mais 5 para mais 3. O número dele diminuiu, então ele sofreu uma redução. Certo? E aí o outro que mudou foi o oxigênio, que foi de -1 para 0. Ele sofreu uma oxidação, o número dele aumentou. Certo? Partindo disso, agora a gente vai fazer as variações. Então vamos lá. O bismuto foi de mais 5 para mais 3. Então, portanto, ele teve uma variação aqui de 2 elétrons, né? Maior menos o menor. 5 menos 3, 2 elétrons. O oxigênio, ele foi de -1 para 0. Então, ele teve uma variação aqui de 1 elétron. Aí, perceba uma coisa. A quantidade que você tem do bismuto aqui é de 1 e aqui de 2. Você tem que considerar essa quantidade. Então, você vai ter que multiplicar isso aqui por 2. Essa variação é de 4 elétrons. Por quê? Porque ele ganhou 2 elétrons para cada bismuto. Tem 2 bismutos do outro lado. Então, ele ganhou 4 elétrons. Já no caso do oxigênio, não. Por quê? Porque aqui você tem 2 e aqui você tem 2. A quantidade de oxigênio que sofreu a variação é a mesma, tá? Ah, mas tem oxigênio na água, sim. Mas também tem oxigênio em outros compostos, entende? A gente tem que focar naquele que variou, naquela substância que sofreu a variação, não em todas elas. Então, no caso aqui, o bismuto, por exemplo, ele entra com 5, entra com 1 e sai com 2. O oxigênio entra com 2 e sai com 2. Então, não tem esse quesito, tá bom? E aí, a gente vai fazer o quê? Aquela troca que a gente faz. Nesse caso aqui, ó, o escolhido do bismuto, o ideal é que você escolha esse que tem 2. Por quê? Porque se você escolher esse que tem 1 e colocar 1 aqui, vai dar errado. Então, escolha esse que tem 2. Vai ser Bi, 2, SO4, 3. Então, nem sempre você vai escolher o mais simples, tá? Porque lá é mais simples. E aqui você vai escolher o peróxido, sempre o peróxido, viu? Sempre vai ser o peróxido no caso de ter um peróxido. Então, aí você vai inverter aqui, ó. Aqui vai ser 1 e aqui 4. Pronto. Você fixou o número de inox. Vamos agora passar limpo isso. Então, NaBiO3 mais peróxido agora tem 4, H2O2 mais H2SO4, que vai dar Na2SO4 mais Bi, 2, SO4, 3, mais água, mais O2. Aí é fixo aqui também. E agora eu faço o balanceamento. Primeiro balanceamento, metal. Metal eu tenho bismuto, que aqui tem 2, aqui vai ter que ter 2 também. Tá faltando I aqui do bismuto, gente? Aqui tem 2 e aqui tem 2. Aí eu vou pro não metal, que é o enxofre. Então, eu tenho um enxofre aqui, mas aqui eu tenho, ó, 1 mais 3, 4 enxofres. Então, aqui tem que ser 4. Tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso. Aí, depois do enxofre, eu vou para o carbono. Não tenho carbono, hidrogênio. Aí, hidrogênio eu vou anotar aqui, tá? 4 vezes 2, 8. Mais 8, 16.
Faça a anotação para vocês não se perderem. É muito comum vocês se perderem. E aqui eu tenho 2, então eu vou ter que pôr 8 para ficar 16. Só tem hidrogênio aqui. Agora o oxigênio, vamos fazer a conta. O oxigênio é uma conferência, exceto se eu tiver essa substância aqui, tá? Então vamos lá. 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 2, 8, mais 4 vezes 4, 16. Então, quanto que dá essa conta? Dá 30, né? 8, ó, 16 com 6 dá 22, com 8, 30. 30 oxigênio. Por isso que é legal você fazer a conta. Agora, vamos ver o oxigênio desse lado. 4 mais 3 vezes 4, 12, mais 8. Então, aqui eu tenho quanto? 24. Eu não contei de propósito esse aqui, porque aí eu ajusto. 24, não é? 12 com 8 dá 20, mais 4, 24. Então, falta quanto? Falta 6 para dar 30, né? Então, é só eu pôr o 3 aqui. Esse é o balanceamento dessa reação. Essa reação é um pouco encardidinha, digamos assim, mas ela é bem legal de se fazer, porque você vê algumas variações. Agora, a gente vai fazer mais uma, que é essa, que é bem simples. Primeiro, antes de mais nada, a gente vai pegar e ver o número de NOx. Quem são os NOx fixos? NOx fixo, oxigênio, menos 2, mais 1, menos 2, x, 0, menos 2, x. Eu não vou pôr o mercúrio agora, mas a gente sabe que é 2, porque a gente tem aqui uma ligação iônica do mercúrio com o nitrato, né? Então, aqui é mais 2, vou pôr já o mais 2 aqui. Então, menos 2, mais 1, x. Isso aqui também é uma ligação iônica. Aí você tem que lembrar do cátion e do ânion. Então, na verdade, aqui é menos 2 e aqui é mais 2. Ah, mas eu não lembro do cátion e do ânion. Gente, quando você está estudando, você pode consultar o que você quiser. Não deixa de consultar, porque você está estudando. Deixa para se cobrar na hora da prova. Porque se você estudar e consultar o máximo que você puder, quando chegar na prova, você vai lembrar. Porque aquilo ficou familiar para você. Agora, se você não tiver contato, aí não vai ficar familiar, entendeu? Então, essa é a ideia. Vamos descobrir agora quem são esses que eu não sei. HNO3, menos 2x e mais 1. Então, 1 vezes 1 mais 1, mais x. 2 vezes 3, 6, menos 6, igual a 0. Então, x mais 5 igual a 0. Mais 5 não, menos 5. Eu já pus a resposta, hein? X é igual a mais 5. Certo, achei desse nitrogênio. Aí esse aqui também é um nitrato, ó. Também vai ser mais 5, tá vendo? É a mesma substância. O que eu não sei é esse, ó. NO. Menos 2x. Então, x menos 2 igual a 0. X igual a mais 2. Agora eu sei. Acabou, né? Era só esses mesmo. Então, aqui é mais 5. Aqui também é mais 5. E aqui é mais 2. Agora, a gente vai olhar para quem mudou. Então, eu tenho aqui o enxofre, que foi de menos 2 para 0. Ele perdeu o elétron, certo? Porque o número dele aumentou. Então, ele sofreu uma oxidação. E o nitrogênio, que foi de mais 5 para mais 2. Então, o nitrogênio, ele reduziu, porque o número dele diminuiu. Então, ele ganhou elétrons. Certo? E aí, agora a gente vai fazer aquela brincadeirinha lá do NOx. Então, o enxofre foi de menos 2 para 0. O delta NOx deles aqui é maior menos o menor, que é 2 elétrons. Não teve variação, ó, entrou um enxofre, saiu um enxofre, tá ok. E o nitrogênio, que veio para
de mais 5 para mais 2. Então, a variação de inox aqui é de 3, né? 3 elétrons. E aí, agora a gente vai escolher. Então, ó, observa o seguinte, aqui nos reagentes eu tenho um composto com enxofre e um composto com nitrogênio. Aqui nos produtos eu tenho um enxofre e 2 compostos com nitrogênio. Então, eu vou escolher esse cara aqui, ó, porque tenho 2 opções de balanceamento desse lado. Então, vai ser o meu NO, no caso do enxofre. E do enxofre, o mais simples também vai ser o enxofre, tá? Meio que tanto faz aqui nesse caso, não tem muita preocupação, não. Então, esse aqui vai ser o NOx 3 e esse aqui vai ser o 2. Então, aqui eu ponho 3 e aqui eu ponho 2. Pronto. Agora, eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, que você não precisa fazer caso você não queira. Agora a gente vai fazer o balanceamento de tentativa. A gente começa com o metal que a gente tem aqui, que é o mercúrio, tem 1 e 1, então a gente não muda, né? Não sofre alteração. Mas aí a gente vai fazer o enxofre e a gente vê que a gente altera o mercúrio aqui, porque são 3 enxofres de um lado, 3 do outro. Então a gente se obriga a alterar o mercúrio aqui também depois. Então sempre que isso acontece, você volta pro metal, entendeu? Metal é sempre prioridade. Achou aqui, pronto. Metal e enxofre, agora a gente vai para o nitrogênio. Então, aí eu tenho 3 vezes 2, 6 nitrogênio aqui, vou até marcar, mais 2, então seria 8 nitrogênios. Então, para eu ter 8 nitrogênios aqui, 8. Agora eu vou para o hidrogênio. Eu tenho 8 hidrogênios aqui, 2 aqui, 4. Agora o oxigênio a gente vai conferir, certo? Oxigênio eu tenho 24 aqui, 8 vezes 3, 24. E aqui eu tenho de oxigênio. 3 vezes 2, 6, 6, 18, mais 2 aqui, ó, mais 4. Quanto que dá? 24. Fechou. Fechamos, essa daqui seria uma reação bem simples de se balancear, ok? Depois dessa, a gente tem mais uma aqui, ó, para fechar esse assunto hoje e ficar bem claro na cabeça de vocês como que funciona. Primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é colocar o fixo. Menos 2, mais 1, 0. Isso aqui é uma reação, é um composto iônico. Então, aqui é menos 1 e mais 2. Esse aqui também é um composto iônico. Aqui é menos 1 e mais 1. E esse aqui, gente, é menos 2 e mais 4. Eu vou chegar nesse valor para vocês, mas isso daqui também é um composto iônico, tá? MnO2, menos 2 aqui, X. Então, X, 2 vezes 2, menos 4, igual a 0. X igual a mais 4. Esse daqui eu também posso chegar a partir dessa conta, que eu não preciso fazer sempre, né? Esse aqui também é um composto iônico. Bem, o Br, gente, ele é um halogênio. Então, quando ele faz uma ligação iônica, ele é menos 1. Tá? Que nem o cloro. Mas você faz a conta na pior das hipóteses, não tem problema. Então, quem sofreu variação aqui? Sofreu o manganês, que foi de mais 4 para mais 2. Ele reduziu, o número dele mudou, diminuiu, né? E o outro composto que mudou foi o Br. Menos 1 e 0. Ele oxidou. Agora vamos fazer as variações dele. O manganês, mais 4 para mais 2. Portanto, ele sofreu uma variação de 2 elétrons. E o bromo, que foi de menos 1 para 0, ele sofreu uma variação aqui
de um elétron, certo? Mas aí a gente tem aqui uma coisa interessante, a gente tem uma mudança. Aqui eu tenho um bromo e aqui eu tenho 2, então, vezes 2, 2 elétrons. Certo? Aí agora a gente só vai escolher os carinhas pra gente fazer a troca aqui. Certo? Então como que vai ser? Eu vou escolher esse primeiro aqui, ó, do manganês. Tanto faz se você escolher esse outro. E o BR2, que é o que tá sozinho. Então, o BR2 vai receber o número de NOx de 2 e o manganês vai receber o número de NOx de 2. Agora eu vou passar limpa a minha reação. 2 MnO2 mais HBr vai dar MnBr2 mais 2Br2 mais H2O. Agora a gente faz o balanceamento por tentativa, certo? Primeiro metal, 2 manganês aqui, 2 manganês aqui. Na sequência, o bromo, que é o não metal, eu tenho 4 mais 4, 8 BRs, aqui vai ser 8. Aí, carbono não tem hidrogênio, 8 hidrogênios aqui, 4 aqui para ter 8 hidrogênio, e o oxigênio que a gente confere normalmente. 2 vezes 2, 4, 4, fechou. Esse é o balanceamento dessa última reação que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no comentário, tá bom? Na próxima lista, eu vou continuar trazendo bastante lista de exercício para vocês. Se vocês quiserem algum assunto específico, podem colocar aqui no comentário também. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante, tá? E pode compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Valeu, pessoal, e até a próxima!